Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo este vídeo no YouTube. Que a boa mão de Deus continue sobre você. Vamos dar continuidade aos áudios anteriores. E hoje eu quero estar falando, desculpe pela voz, sobre tipos de sermões ou de esboço que você pode ter. O primeiro deles é o sermão temático. Como o próprio nome já está dizendo, ou já diz, sermão temático ou tópico, é todo aquele que tem suas divisões oriundas do tema, isto é, do sermão temático. Quem determina quais são e quantos serão os pontos é sempre o tema. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o tema a fé é um tema de um sermão temático. Quem vai falar, mostrar, fazer as divisões é o próprio tema. Por exemplo, a fé. Aí você tem definição de fé, importância da fé, recebimento da fé, efeitos da fé. Observo nos exemplos dados que os pontos foram colocados de acordo com as necessidades de se explicar o tema da fé. Então, o sermão temático é o que vai definir os pontos, são o tema. No caso aqui, a fé. Se você for falar sobre salvação, salvação é o tema. O que vai definir salvação? Salvação no passado, no presente, no futuro. E vai por aí afora, ok? Você tem um segundo tipo de sermão, ou esboço, que é o sermão textual. Particularmente é o que eu gosto. Ao contrário do sermão temático, o texto é aquele cujas divisões procedem do texto, não do tema. No textual, o sermão tem um tema, ou seja, um assunto, porém as divisões de pontos obedecerão às necessidades do texto, do versículo ou os versículos da Bíblia. Por exemplo, o tema 3 deveres de um obreiro cristão é um tema. Aí você pega 1 Timóteo 4:13, está lá ler, que fala de leitura, exortar, que fala de exortação, e ensinar, que fala de ensino. Então, como você pode notar, o sermão teve um tema, porém os pontos obedeceram ao comando do texto. Muitas vezes eu vou pregar, ou melhor, na maioria das vezes eu prego, eu dou um tema, mas uso mensagem textual. Eu extraio do próprio texto a mensagem textual. Então, tá aí mais um sermão para você. O terceiro tipo de sermão que eu quero lhe falar é um pouco mais difícil, que é o sermão expositivo. O sermão expositivo é, antes de qualquer outra coisa, um modo de ensinar. Olha só, Dr. Crane define o sermão expositivo como aquele cujo tema é encontrado diretamente no texto, sendo um desenvolvimento feito com material que possua uma reta interpretação e tem um propósito que se harmonize com o significado original do texto. O verbo expor significa apresentar algo para ser visto, trazer à tona, declarar. Explicar o sentido expositivo tem a função primária de colocar à vista o que está obscuro, de declarar a verdade que está inserida na palavra de Deus. A missão do pregador num sermão expositivo é o de colocar diante do povo o que Deus colocou em sua palavra, sem aumentar ou diminuir o que está literalmente escrito. Isso requer muita dedicação e estudo, então não é fácil trazer um sermão expositivo. Isso não é fácil, porque você vai ter que explicar, pegar vários textos. É como se fosse você dando um estudo bíblico. De saudosa memória, meu grande mestre, meu amigo, meu pai, pastor Antônio Gilberto, ele pregava expositivamente. Nós temos pastor Elenay Cabral, que está vivo ainda, ele prega expositivamente. Nós temos o pastor de Jundiaí, do Ministério do Belém, ele prega expositivamente. Nós temos Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana, ele prega expositivamente. Isso não é fácil, isso não é para qualquer pessoa, isso é para pessoas que estudaram hermenêutica, homilética, exegese bíblica. Eu gosto muito do sermão expositivo, mas o meu preferido mesmo é o sermão ou esboço textual, que extrai do próprio texto, tá bom? Esses são aí. E eu quero continuar aqui, já para caminhar, para encerrar. Não, no próximo vídeo eu faço isso e vou falar sobre 10 princípios de hermenêutica.
10 princípios de hermenêutica. É muito bom você aprender sobre isso, tá bom? Eu vou estar falando para você no próximo vídeo. Que esse dia seja um dia de bênção para a sua vida, um dia de portas abertas, de livramento, de suprimento de Deus para você. Siga essas regras de hermenêutica, de homilética, com certeza você vai ser abençoado no sermão ou no esboço que você fizer. Deus continue te abençoando.